Vestida de Flor, uma casa, uma história e muitos causos. Maria Luzia Soares da Silva Busanello. Este livro foi impresso com recursos do Governo Federal, Ministério da Cultura, através da PNAB. Onde a casa se desfaz, nasce a coragem de florescer por inteiro. Agradecimentos. Primeiramente a Deus, autor da vida, aos meus pais que me acolheram em nosso sistema familiar, aos meus avós e toda a minha ancestralidade, pois através deles a vida chegou até mim. Agradeço aos meus irmãos pelas histórias compartilhadas, ao meu marido Cláudio pelo jeito peculiar de demonstrar amor e afeto, aos meus filhos Thales Renan, primogênito, e Luan José, que viveu apenas 1 ano e poucos dias entre nós, e tem seu lugar, o de segundo filho, eternizado em nossa memória, coração e sistema familiar. E por falar em sistema familiar, agradeço a todos que fazem parte do meu sistema familiar, em especial minha sogra, Dona Antonieta. Agradeço também a Teresa, minha primeira professora, e a cada um dos professores que tive ao longo da minha vida. Todos eles contribuíram para a minha formação. Alexandra de Oliveira e a equipe da Ponto Final Soluções em Vídeo, Elaine Fontoura e Roberto Firmino dos Santos, Claudete Brambati, Tarso Firassi, aos meus chefes, amigos e colegas de trabalho de ontem e de hoje, prestadores de serviços. Enfim, a lista a quem quero agradecer é imensurável. Assim agradeço a cada um que nos encontramos por aí, pois toda pessoa que cruza nosso caminho deixa algo e leva algo. Gratidão infinita. Maria Luzia Soares da Silva Busanello. Prefácio. A arte de ser protagonista de sua própria história, de se tornar flor e vestir-se de si mesma, semente, flor, mexerica. Nesta arte de ser quem se é, surgem desafios a serem superados. É fácil entrar no espírito de guerra, o difícil é sair dele. Para conquistarmos o céu, precisamos adulterar a forma de agir da criança ferida que entre nós reside, sentindo-se só e indefesa. Ao compreender e curar as suas feridas com sensibilidade e ternura, seu espírito de autopreservação é mantido. Ela se reconecta com a sua fonte, onde jorra a criatividade e sua alma, corpo e mente se liberam. Como nos ensina Bert Hellinger, liberados, somos concluídos. Na primeira grande fase da vida, de 0 a 21 anos, todas as setas estão voltadas para si. Há uma grande abertura para aprender. O que aprendi com a minha família, escola e amigos. Já na segunda fase, de 21 a 42 anos, estamos com a força para lutar pelo que é necessário. Por qual causa eu lutei? E então, na terceira fase, de 42 em diante, vamos nos tornando sábios, sintonizando o querer verdadeiro, a vontade da alma. Qual o sentido quero dar para a minha vida agora, na fase madura? Quais os valores quero imprimir no meu sentir, agir e pensar, alinhando-me como adulto sábio, potente e compassivo? Encontrar estas respostas
norteiam a vida com arte, criando o movimento de ser e vestir de si mesmo. É primordial enfrentarmos os reveses da vida, promovendo a construção do alicerce da verdadeira morada do ser. Essa pessoa não nasceu flor, vinda do cosmos como semente, foi se tornando flor, ao ser plantada no ventre da Mãe Terra e iluminada pela luz do Pai. Nesta dança, ao som da melodia da arte de ser si mesma, ela vem se ultrapassando, vencendo os desafios cotidianos de quem chegou ainda pequena no Paraná, vinda do interior de Minas Gerais, para trabalhar, estudar e aprender o seu ofício de professora, terapeuta e artista. A construção silenciosa da sua obra é repleta de significados que transcendem a mera narrativa. Me senti capturada pelo Vestida de Flor, pois espelha a biografia da autora em sua busca pela casa. A casa tão desejada por todos nós brasileiros, o abrigo onde os sonhos se entrelaçam com a realidade. Em suas páginas, percebo as inquietações de toda uma nação sedenta por uma vida onde a sustentabilidade diária não é apenas um desafio, mas uma necessidade urgente. É como se cada frase pulsasse com a esperança e a dor de uma coletividade em busca de pertencimento, buscando o equilíbrio entre o dar e o receber, para então se posicionar em seu lugar de direito, em sua vida terrena, sendo si mesma. Sinto-me encantada e honrada com sua obra, fruto do alto reconhecimento trabalhado durante a sua formação em arte-terapia sistêmica comigo, onde ela se compreendeu e teve espaço para se expressar. Cada fase da sua vida foi revisitada, ressignificada e redesenhada com criatividade. Fico perplexa e contente com o resultado que ela vem colhendo, validando a metodologia Abrindo Armário, construída ao longo da minha carreira de artista, educadora, terapeuta e designer. A protagonista abre a sua alma, potencializando a sua menina, moça, mulher, com ousadia e comprometimento, exercendo a sua profissão com esmero, se revelando vestida de flor. Antes de concluir este prefácio, preciso agradecer às mulheres que proporcionaram e impulsionaram o movimento A Arte de Ser Si Mesmo, que pelo Brasil afora caminhou e foi parar no Paraná, convidada por Mara Olmedo, Instituto Imensa Vida BH. A elas a mais profunda gratidão, pois se envolveram com este projeto de abertura da alma. Sem elas, não existiria este movimento de validação das experiências sentidas e expressas com arte. Um agradecimento especial a Maria Luzia, que se conectou com presença e profundidade nas imersões e workshops de artes expressivas com constelações poéticas, seus dons e talentos com seu temperamento primaveril, se assemelha à imagem da flor da mexerica, que se tornou fruta cheirosa, de sabor suave e doce a nos encantar. Tenho a honra de acompanhá-la como doula, assistindo ao nascimento do seu segundo livro. Com certeza, muitos projetos ainda conceberá.
Que seu livro promova o autorreconhecimento de outras pessoas em suas fases da vida, através do alinhamento do pensar, sentir, querer. Desejo que este livro alcance cor-ações, colorindo a vida de todos com ações congruentes ao ser que se realiza como pessoa e profissional do cuidado, realizando o verdadeiro movimento da alma. Cor-ação. A cor em ação, o movimento da alma. Elaine Fontoura, Ela Fonte, @constelações poéticas sistêmicas, @Ela Fonte. Autoconhecimento. A professora, durante a aula, cita a filosofia de alguns estudiosos, expondo que a arte-terapia tem um processo de cura sem intenção. Afirma também que para a criança de 0 a 7 anos o mundo é bom, de 7 a 14 o mundo é belo, de 14 a 21 o mundo é verdadeiro e de 21 a 28 o mundo é... E Flor percebe que tudo isso faz sentido. Começa a pensar quanta influência recebeu da família na sua primeira infância, inclusive os alimentos, como eram saudáveis. Depois dos 7 anos em diante, quanta influência recebera da escola, dos colegas, dos professores, da igreja e da sociedade. Flor, em mais um curso de autoconhecimento, módulo Arte-Terapia, num bate-papo informal durante o intervalo, percebeu que uma das colegas de formação, cabelos loiros e olhos cor de violeta, parecia não incluir uma de suas avós no sistema familiar dela. Tratava-se de uma pessoa negra que fora escravizada no Rio Grande do Sul. Sugeriu que a colega escrevesse um conto homenageando essa avó que seguia horizontalmente num barquinho acenando. Alguns insights, e Flor percebeu que aquela imagem de uma pessoa em posição horizontal num barquinho flutuando na água, acenando, poderia ser sua bisavó materna. Sua colega de curso é loira e tinha avó negra. Flor é negra, mas sua mãe é branca, de olhos azuis. Assim, continua pensando em seus ancestrais. Flor, mulher preta, olhos castanho escuros, traz inscrito cor parda no seu registro de nascimento. Sabe quase nada sobre seus avós, apenas os nomes que estão registrados na sua certidão de nascimento e na certidão de casamento dos seus pais. Traz consigo uma vontade nostálgica de saber mais histórias de seus pais, agora presentes apenas em sua memória, células e coração. E o que dizer dos avós, bisavós e tantos outros ancestrais? Embora tenha crescido ouvindo de seus pais muitos causos a respeito dos avós, ela queria saber muitos outros mais. As histórias que hoje chegam pelas telas não são como antes, que depois de um dia de trabalho, as famílias se reuniam e ouviam alguém contar causos, olho no olho, doce presença. E o que dizer das visitas que chegavam sem avisar, os parentes e amigos que vinham de longe. Quantas histórias, muita vida naqueles dias. Uma das memórias de Flor é que sua mãe, Dona Lina, sempre contava que a Dindinha Polucena, sua avó, bisavó ou tataravó, era bugra, com longos cabelos negros, brilhantes e lisos, que não davam uma volta, fora pega no mato por cachorros. No seu encantamento infantil, ela ouvia e se orgulhava do cabelão
da Dindinha Polucena. Queria que seus cabelos crespos fossem parecidos com os dela, lisos, longos e brilhantes. Encantada com a beleza da Dindinha, mal sabia ela que sua história se cruza com a história de tantas outras pessoas cujas bisavós ou tataravós foram apanhadas no mato por cachorros para serem amansadas. Porque outrora tantas mulheres foram apanhadas no mato para serem amansadas. Quem eram essas mulheres? Como viviam? Quais eram os seus sentimentos, sonhos, medos? E os homens daquelas famílias? Quem eram? O que faziam? Sonhavam? Como reagiam ao saber que mulheres de suas famílias haviam sido raptadas? Noutra feita, uma outra colega de Flor, Lisa, em um curso sobre as áreas da vida, criticou os santos, disse que não serviam para nada. Flor ficou chateada, se sentiu agredida, mas depois se deu conta de que a questão é da colega. O fato de ela, Flor, admirar santos como João Paulo II, Tomás de Aquino e tantos outros e suas histórias, não é motivo para ela ficar chateada com alguém que pensa diferente. Ela se dá conta de que é preciso vestir-se de si mesma e respeitar aos outros, com suas diferenças, porque cada um tem sua cultura, seus costumes, sua história de vida. Ela sabe que para seguir a vida com leveza, precisa estar no seu lugar sagrado, sem querer mudar nada nem ninguém. Flor é negra, olhos castanhos, ao passo que sua mãe é branca, olhos azuis, descendente indígena. E quem mais? Ela tem curiosidade em saber de onde vieram os olhos azuis e a pele branca de sua mãe. Sabe que vieram de muito longe. Fato é que todo ser humano, mesmo que inconscientemente, tem necessidade de se conectar às suas raízes. É isso. Os ancestrais de Flor vieram de muito longe. São muitas histórias e Flor quer honrá-los, pois sabe que sua vida chegou através deles. Ela está ciente de que não se pode mudar o passado, mas pode ressignificar sua história de vida e que a melhor forma para fazer isso é seguindo em frente, construindo projetos para que a vida seja mais vivida no dia a dia. Flor sabe que pelo caminho nem tudo são flores, há espinhos, há luzes e sombras. A vida é feita de altos e baixos e cabe a cada um fazer suas escolhas o tempo todo. A cada escolha tem consequências. A questão é como a pessoa lida com cada situação que chega diante de si. Flor é a caçula de 5 irmãos e lembra que quando alguém perguntava para sua mãe quantos filhos tinha, ela respondia que entre perca e tudo, 16. Dentre as muitas histórias que ouvia quando criança, a que mais se repetia é que muito antes dela nascer, seu pai, Senhor Lírio, deixara suas terras e parentes para trás e com a esposa e filhos foram tentar a vida noutros horizontes. Na nova cidade, também no interior de Minas Gerais, a família foi morar na zona rural, em um sítio cedido por proprietários de uma fazenda, região onde ele sofreu um acidente de trabalho e perdera a visão. Assim, quando Flor nasceu, ele já era deficiente visual, numa época em que não havia nenhum benefício para portadores de necessidades especiais.
sobreviveram. Primeiro setênio. Flor e a primeira infância. Flor nasceu brincando, literalmente. Meteu os pés pelas mãos, veio sentada, passou da hora de nascer, e nessa brincadeira, ela e sua mãe quase ficaram em outro plano. Felizmente, as mãos da parteira Ana Miúda foram hábeis e guiadas pelas mãos de Deus, a mãe, num parto dificílimo, enfim, deu à luz e a filha levou umas palmadas da Ana Miúda, numa espécie de acordada para a vida, e minutos depois, tudo ficou bem. A vida venceu. A pequena cresceu ouvindo do seu pai, no modo baby talk, expressões como as pretas do pai e as pretas do pai é cheia de bota de gainha. Expressão paradoxal, pois Flor pensava, que nojo, bosta de galinha, cheira muito mal. Mas como a voz do pai soava carregada de afeto, a pequena entendia o significado carinhoso. Importante lembrar que Sr. Lírio era cego. Visualizava vultos e nunca vira claramente a filha. Sentia-se tratar de uma criança linda, cheia de vida, alegre e inteligente. Assim Flor cresceu, sentindo-se amada pelos pais e irmãos. Naquele sítio que ficava a cerca de 5 quilômetros da cidade, as crianças cresceram, ouvindo muitos causos de seus pais. Era uma época em que, quando chegavam visitas, as crianças sabiam que era a hora de ficar longe das conversas dos adultos, se ocupando com alguns dos muitos afazeres próprios da vida na zona rural, ou alguma brincadeira de criança. Chegou o dia de matricular os irmãos Margarida, Nem e Marili na escola. Zé, o irmão mais velho, já havia, com muito custo, concluído o ensino primário. Foi uma época em que o adolescente morava longe da cidade, trabalhava muito e na escola era brigão, não levava desaforo para casa, o que obrigava sua mãe a ir seguidas vezes resolver encrencas na escola. Muitas vezes fora chamada pela direção e nunca deixou de atender. Tomava as dores do filho diante da direção, mas em casa, nada de mão na cabeça. Coitado do rapaz, era surra na certa. Ainda sobre o dia da matrícula, Senhor Lírio e Dona Lina reuniram os filhos, deram muitos conselhos, falaram que era para respeitar os professores, se dirigir a eles com educação, enfatizando que coisas dos outros não era para mexer, não pegar, nem para olhar. E contaram o caso de um jovem que, quando criança, ia para a escola e de vez em quando aparecia em casa com uma borracha diferente, às vezes um lápis ou outro material qualquer. Os pais dele ficavam indiferentes. O tempo passou, o moço cresceu e coisas diferentes continuaram aparecendo em sua casa. Tantas fizera o rapaz, até que fora condenado à prisão perpétua. Ele, por sua vez, pediu licença para se despedir da mãe dele. Ao encontrá-la, abraçou e, em vez de um beijo de despedida, deu-lhe uma mordida no rosto. A mãe, indignada, perguntou o porquê daquilo. O filho respondeu que era para aquela marca lembrá-la de quando ele era criança. Se tivesse aprendido a não pegar coisas alheias, agora não estaria sendo condenado. Esse foi um dos muitos causos que Flor ouvia, na maioria deles carregados de poesia, e ouvia muitas vezes sua mãe cantar doces melodias. Durante a primeira infância de Flor, enquanto 3 irmãos estudavam, Zé e a mãe trabalhavam. Ela ficava em casa, fazendo companhia para o pai.
Quando a mãe e os irmãos saíam para as lidas diárias, o passatempo favorito de Flor era desenhar, pintar e observar cadernos e livros de seus irmãos mais velhos. Lápis era sua companhia predileta. Era lápis preto mesmo, porque lápis de cor naquela época era coisa de poucos. De tanto observar seus irmãos fazerem tarefas de casa, aos 6 anos, Flor já sabia ler e escrever. Ao completar 7 anos de idade, Flor foi matriculada na primeira série, mas a professora, ao perceber que ela já sabia escrever, lia e interpretava muito bem, passou o caso para a equipe pedagógica, que chamaram seus pais para comunicar o fato e pedir autorização para que a mesma fosse para a série seguinte. Assim, Flor não precisou cursar o primeiro ano, o que deixou seus pais muito orgulhosos. A vida não era fácil, mas apesar das dificuldades, as reuniões em família eram constantes. Os pais contavam causos, aos domingos e feriados, as brincadeiras não faltavam. As meninas cortavam e costuravam roupas para as bonecas e o menino brincava com carrinho. O filho mais velho quase não vinha para casa, pois desde muito cedo começou a trabalhar na fazenda, conviver com os amigos de lá, sair com eles, até que começou a namorar uma moça da cidade, que em pouco tempo ela e seus pais foram embora para muito longe, Paraná. O jovem ficou muito triste. Ouvia músicas dos anos 70, Roberto Carlos e outros sucessos da época. Não demorou muito para ele também seguir os passos da amada. Mudou-se para o outro lado do país, ao encontro de seu amor. Foi a vez da família sofrer ao conviver com a dor da saudade do jovem, que fora em busca de seus sonhos em terras longínquas. Aquela mãe chorava sempre que ouvia as músicas que o filho gostava. Ela sofria de saudade e os filhos menores sofriam por vê-la triste. A deficiência visual não impediu que Senhor Lírio continuasse seus trabalhos. Atividades como debulhar milho e feijão, ajudar na moagem da cana-de-açúcar e plantar algumas frutas. Plantou mais de 700 pés de bananas. Vendiam mamãos, bananas, ovos, frangos e outros alimentos cultivados no sítio. Cultivavam também café, feijão e arroz para consumo. Havia épocas de fartura, a época da colheita, e havia os tempos de vacas magras. Mas a maior parte do tempo sempre tinha a produção de algum produto. Quem levava os produtos fresquinhos do sítio para os fregueses da cidade eram Dona Lina e os filhos. Seguem imagens de alguns dos produtos que a família produzia, fonte de renda e nutrição. Existia na cidade uma casa-abrigo para crianças. Algumas delas iam para adoção. A diretora daquela instituição comprava semanalmente muitos mamãos verdes para fazer doce. Certo dia, ela sugeriu para Dona Lina colocar suas crianças ali na casa-abrigo. Ela respondeu que jamais se separaria de seus filhos. O que tivessem que passar, passariam juntos. O casal seguiu em frente na criação dos filhos, missão que requer tempo, dedicação, educação e recursos físico e financeiro. Chegou o dia em que os proprietários da fazenda pediram uma parte do sítio de volta. Senhor Lírio ficou triste, pois se já estava difícil com os filhos crescendo naquele pedaço de chão, logo precisariam de um espaço maior e de novas oportunidades. Para ele, depois daquele dia, morar ali não tinha mais sentido. E sua saúde foi ficando ainda mais debilitada. Senhor Lírio, a esposa e os donos da fazenda entraram em acordo. Foi paga uma quantia em dinheiro à família, que em pouco tempo foram buscar novos horizontes. Segundo Setênio de Flor, do Sudeste,
para o sul do país. Flor, seus pais e 3 irmãos migraram para o sul do país, Paraná, inverno de 1976. Naquele ano, Flor tinha 10 anos. Ela e 2 irmãos estavam matriculados na 4ª série, primário. Seu irmão Zé, o mais velho, já estava casado, pai de um menino de 1 ano, e morava na cidade para onde os retirantes se dirigiram. Senhor Lino já estava com a saúde fragilizada. Mal chegou e a saúde piorou. Ficou uns 30 dias internado e foi a óbito, contrariando seu pedido, que era para não deixá-lo morrer no hospital. Como dissera, queria conhecer o neto, seu primeiro neto. Assim fez, conheceu o neto e deixou todos os filhos morando na mesma cidade para onde migraram. Não queria separá-los. Hoje, Flor imagina que o seu pai queria mesmo era deixar seus filhos menores e a esposa aos cuidados do filho mais velho. Os órfãos daquele pai zeloso e a viúva que sempre lutara ao seu lado viveram alguns meses em espaço cedido na casa da família do irmão mais velho, cuja casa pertencia à empresa, uma serraria, onde Zé e sua esposa trabalhavam. Sogra, nora e crianças daquelas 2 mulheres em um mesmo teto teriam dias de paz contados. Sobreviveriam mais essa fase? Meses depois, Dona Lina e os 4 filhos menores foram morar numa outra casa, também cedida pela empresa, mas o espaço era maior e Margarida, agora com 18 anos, também trabalhava na empresa, com carteira assinada. Na mudança de Minas Gerais para o Paraná, levaram pouquíssimos pertences e uma pequena quantia em dinheiro, quantia que logo acabou, sem fazer qualquer investimento em bem imóvel. O pai, que era deficiente visual, era quem sempre orientava sobre as finanças. A mãe, não alfabetizada e com a morte do marido, faltaram orientações sobre investimentos. Os poucos recursos trazidos logo acabaram e a mãe de Flor logo começou a trabalhar de diarista nas roças de milho, carpindo, e pouco tempo depois passou a trabalhar como lavadeira de roupas, diarista, numa casa de família na cidade vizinha, Foz do Iguaçu. Naquela época, Flor e Marili concluíram o primário. Nem desistira dos estudos, preferiu trabalhar e muitas vezes sair na companhia dos amigos. Certa tarde, numa dessas aventuras, estava se afogando em um rio e, por sorte, uma moradora do local o salvou. Essas e outras travessuras tiravam a paz de Dona Lina, rotina de muitas mães de adolescentes. Aos 12 anos, Flor começou a trabalhar. Era babá numa casa de família e Marili doméstica noutra casa, contrariando a vontade do pai, que sempre recomendava à esposa que não deixasse suas filhas trabalharem na casa de ninguém. Mas a necessidade falou mais alto e Dona Lina, que conhecia a idoneidade das famílias, às quais confiou suas meninas que precisavam de trabalho para dali conseguirem alimento, roupa e calçados. Afinal, o que ela ganhava não era suficiente. A escola? Essa ficou para segundo plano, um sonho cultivado. Os moradores da colônia, assim era chamada a localidade em que os trabalhadores da serraria moravam, eram muitas famílias. Sempre organizavam festas aos finais de semana. Os músicos tocavam acordeon, violão e pandeiro, cantavam e todos dançavam animados. Aos domingos, os jovens participavam de campeonatos, futebol de campo. Na ocasião, jogadores e torcida viajavam pela região. Flor, adolescente, ia acompanhar sua irmã Margarida, que ia com as amigas dela, e Dona Lina permitia que a irmã caçula fosse junto.
No finalzinho da década de 70 e começo da década de 80, a serraria estava reduzindo a mão de obra, fazendo com que muitas famílias mudassem para outras localidades. Um dos moradores, que gostava muito de comercializar produtos diversos, descobriu que havia terrenos à venda e ofereceu para Dona Lina e para seus filhos, Zé e Neim. Na época, só restavam Flor e Marili solteiras. Assim, a lavadeira comprou um terreno, seus 2 filhos também compraram, cada um o seu próprio terreno. Tempos depois, Dona Lina não estava conseguindo pagar o terreno dela, por isso acabou disponibilizando-o para outro comprador. Mas pouco tempo depois, aquela mulher cuja vida nunca fora fácil conseguira comprar um outro terreno na mesma quadra do terreno anterior. Na época, ela ainda não estava aposentada, mas conseguira direito a um benefício, quase um salário mínimo, mas não tinha direito a 13º salário. Assim, ela continuava a trabalhar como diarista, lavadeira de roupas, na mesma casa da família que acolhera, dando o emprego em um dos momentos em que ela mais precisou. Tratava-se de uma família de pioneiros na cidade vizinha, Foz do Iguaçu, onde Dona Lina trabalhou por mais de 2 décadas. Com o tempo, ela e Flor conseguiram quitar o terreno, onde fora construída uma casa de madeira. Terceiro setênio, volta de Flor aos estudos. O ano era 1983. Aos 17 anos de idade, Flor realizou o sonho de retomar os estudos. Naquele ano, as ruas, que ainda eram estradas de chão, receberam a tão sonhada iluminação pública, o que facilitou a retomada dos estudos pela jovem Flor, que trabalhava o dia inteiro na cidade vizinha e estudava à noite em sua cidade. Em 1984, ela completara 18 anos. Geralmente, 15 anos é uma data especial para as meninas. Para a Flor, 18 anos, sim, tem um quê especial. Ela, aos 18 anos, se sente no auge da vida e, mesmo o tempo passando, é como se ela estivesse eternizando a idade. 18 anos, com uma vontade inexplicável de estudar e conquistar o mundo. Em 1986, quando estava cursando o último ano do ensino fundamental, surgiu a oportunidade para ela trabalhar como secretária paroquial na sua cidade. Foi por indicação de um vizinho da sua família, que conversou com o pároco, com Flor e sua mãe. Conversas preliminares, enfim, contrato firmado, tempo de experiência cumprido e depois efetivação do contrato. Trabalhar na secretaria paroquial propiciou a Flor fazer o que ela mais gostava, recepcionar pessoas e conviver com uma infinidade de profissionais das mais diferentes áreas, a começar pelo pároco, um senhor que, do alto dos seus 80 e poucos anos, lia jornal sem usar óculos, recebia bem a todos, chamava as crianças de joia, não se envolvia em política partidária, era um verdadeiro sábio. Havia também o bispo diocesano, que participava ativamente da caminhada da comunidade e de suas reivindicações. Era mineiro como Flor e contava que fora noivo, mas optou pela vida religiosa. E o que dizer de tantos outros líderes religiosos, muito humanos, que levam muito a sério o chamado de Cristo para o servir e amar uns aos outros. E as formações pastorais, quanto conhecimento compartilhado nas pastorais da juventude, migrante, catequese e comunicação, SEBs, comunidades eclesiais de base, nas décadas de 80 e 90,
uma viva escola da vida, formações que incluíam canto, comunicação, teologia, dentre outros. Ao concluir o ensino fundamental, Flor cursou técnico em contabilidade pelo sistema SENEC, Conselho Nacional de Escola na Comunidade, sistema em que ela pagava seus estudos. Assim que concluiu o curso técnico, passou no vestibular, numa instituição estadual, onde cursou letras, e antes de concluir a graduação, em 1993, foi trabalhar na área educacional, auxiliar administrativo, e no ano seguinte, cursando o último ano da faculdade, começou a ministrar aulas de língua portuguesa e literatura, e logo depois efetivou-se através de concurso público, exercendo com amor e zelo a profissão que escolhera: professora, ofício que requer formação constante. Flor entende que em cada fase de sua vida, por onde passou, conviveu com pessoas muito importantes. Cada uma contribuiu com seu processo formativo neste constante movimento que é a vida. Capítulo 4. Flor quase perde sua casa em leilão. Depois do terreno quitado, ao registrar o imóvel, Dona Lina mandou que Flor o registrasse em seu nome, segundo ela, para evitar problemas futuramente. Flor seguiu as orientações da mãe e, tempos depois, ela fez um financiamento na Caixa Econômica Federal, visando construir uma casa de alvenaria para que sua mãe morasse numa casa melhor. A equipe contratada, engenheiros, pedreiros, fiscais de obras, cumpriram os prazos, pagamentos em dia e imóvel entregue, sonho realizado. No final da década de 90, houve muitos acontecimentos. Flor casou, um ano depois nasceu o primeiro filho e no ano seguinte, Dona Lina partiu para a eternidade. No início da década de 2000, o Brasil passando por um processo econômico difícil, juros altos, prestações na Caixa Econômica Federal em atraso, Flor fez um processo de desmembramento do terreno, que tinha pouco mais de 700 metros quadrados, do qual ela vendeu 300 metros quadrados, incluindo a casa que havia sido financiada na Caixa Econômica Federal, cujo recurso foi usado na íntegra para quitar a dívida oriunda do financiamento da mesma. Nos 400 metros quadrados restantes do terreno, foi construída a casa em que Flor passou a morar. Residência construída com recursos de outro financiamento adquirido numa instituição financeira. Neste mesmo terreno, foi edificada a casa de Margarida e seu marido, cuja construção fizeram com recursos próprios. A cessão de parte do terreno para Margarida foi resultado de um acordo, pagamento de empréstimo de dinheiro firmado entre as duas irmãs, tempo atrás. Mas nem o desmembramento livrou o imóvel, agora com 400 metros quadrados e as duas novas edificações construídas sobre ele, de passar por um processo de leilão. Fato é que Flor contratou o empréstimo para construir a nova moradia, mas não contava com o imprevisto oriundo na política salarial, o que comprometeu sua folha de pagamento. A financeira, por sua vez, agiu de forma arbitrária ao formalizar o contrato, forneceu documentação incompleta, não abriu espaço para negociação e em momento algum informou sobre a possibilidade de encaminhar o imóvel para leilão. Quando Flor ficou sabendo da gravidade da situação, seu imóvel já tinha passado pelo primeiro leilão e já estava no segundo leilão. Foi um processo exaustivo, mas Flor conseguiu arrematar seu próprio imóvel em leilão. Para isso, contou com a ajuda de profissionais experientes e até especialistas em leilões. Flor descobriu da forma mais difícil que, em caso de leilão, nem financeiras, nem leiloeiros levam em conta a situação do morador. A dica de Flor é que a casa é o lugar sagrado da pessoa e que ela deve evitar dar este bem como garantia de empréstimo,
porque imprevistos podem acontecer e, em caso de leilão, ninguém se importa com a situação do morador, se tem crianças, pessoas doentes, acamadas ou idosas. Como ela arrematou o seu próprio imóvel em leilão, tem cadastro numa empresa leiloeira e, por isso, todos os meses recebe inúmeras propostas de imóveis à venda em leilões. Ela fica imaginando a situação das pessoas que enfrentam tal situação e pensa que o sistema habitacional brasileiro poderia fazer algo para que o cidadão brasileiro tenha acesso e garantido o seu direito à moradia. Hoje, Flor é uma especialista em autoconhecimento, ciente de que a profissão da idade madura absorve todas as outras. Sendo assim, olha com gratidão para cada um dos ciclos que vivenciou e também reconhece que cada lugar onde trabalhou contribuiu para o seu crescimento pessoal e profissional. Desde muito pequenininha, ouvia causos em que seus pais relatavam que uma vizinha fora causadora da saída deles de suas terras, porque tal vizinha dizia que criações, vacas, cavalos, galinhas, etc., de senhor Lírio, estavam indo para suas terras. Ele, homem honesto e trabalhador, para não ouvir queixas, investiu em cercas e acabou se endividando. Resultado? Vendeu tudo o que tinha, terra e animais, e foi tentar a vida longe dali, com a mulher e filhos. Como ter uma vida próspera com o peso de questões não resolvidas e julgar alguém como culpado. Flor compreende o fato de que tudo foi como foi e agradece aos pais pela vida. Flor entende que os pais dão a vida aos filhos e que os filhos, por sua vez, podem honrá-los, seguindo em frente, buscando realizar suas conquistas. Atualmente, Flor e seus irmãos vivem com suas famílias, todos em casa própria. Ela ministra palestras de forma presencial e online no Brasil e no exterior. Publicou dezenas de livros traduzidos em vários idiomas, onde compartilha resultados de seus estudos, envolvendo autoconhecimento e sustentabilidade, seus temas favoritos. Capítulo 5. Mulher, parceria divina e outras considerações de Flor. Construirão casas e nelas habitarão. Isaías 65:21. Que as pessoas tenham condições para viverem em suas casas com dignidade e lembrem-se de preservar a casa comum, a terra. Preservar o meio ambiente é garantir a vida no planeta. Certa vez perguntaram a Cristo qual o maior dos mandamentos. Respondeu-lhe Jesus: amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 37 a 39. E aqui Flor destaca que o quinto mandamento está no centro do decálogo: não matarás. Do centro para a base, observe e verás a sequência: vida, família, trabalho, fé, verdade, Deus, força libertadora. Observe e verás que todos os não dos mandamentos é para dizer sim à vida. O 9º e o 10º mandamentos estão juntos, ou seja, a mulher e as coisas, unidos a Deus, formam a base que sustenta a vida. A vida, criação divina, está no centro e Deus está na base que sustenta a vida.
Gratidão infinita aos pais que acolheram a vida como foi possível e deram o que deram conta. Aos filhos cabem tomar os pais, isto é, aceitá-los exatamente como são, respeitando a hierarquia. Dessa forma, a vida flui com leveza. Pós-fácil. Flor não nasceu pronta. A vida é jardim em construção. A história que você acaba de ler, embora marcada por perdas, não é e nunca foi sobre dor, muito menos sobre lamento. Esta narrativa, costurada com delicadeza e coragem, é antes de tudo um testemunho de superação, de movimento, de reinvenção de si mesma. Ao contar a trajetória de Flor, Maria Luzia não escreve para despertar compaixão, mas para oferecer uma lente mais nítida e mais humana sobre os ciclos que todos enfrentamos na vida. Há momentos em que estamos no alto, colhendo os frutos das conquistas, e há outros em que somos desafiados a recomeçar a partir do chão, do vazio, da perda. Mas não há drama que se sobreponha à esperança que brota da experiência vivida com consciência e entrega. Neste livro, a casa não é apenas uma construção de tijolos e cimento. Ela representa o lugar simbólico do pertencimento, do acolhimento interno, daquilo que nos sustenta, mesmo quando tudo ao redor parece ruir. A casa que se perde é, paradoxalmente, o ponto de partida para uma outra que se constrói, mais sólida, mais verdadeira, plantada dentro de si. A autora compreende que ser flor é um processo, uma escolha, uma arte. Ela não nasceu pronta, mas se permitiu germinar. Vinda de Minas Gerais, trazida ainda menina ao Paraná, foi semeando em si as experiências que a vida lhe apresentou, os estudos, o magistério, a arte, a maternidade, a dor e a cura, sempre com coragem de rever e ressignificar. Ao longo dessa trajetória, Maria Luzia mergulhou no autoconhecimento, permitindo que a criança ferida dentro de si encontrasse voz, amparo e transformação. A partir de formações terapêuticas e artísticas, como a arte-terapia sistêmica e as constelações poéticas, ela descobriu uma forma de reorganizar as memórias e dar novo sentido às vivências, não como quem nega a dor, mas como quem a integra e a transforma em fertilidade para o presente. Assim, Flor vai se tornando, vai se reconstruindo, vai se vestindo de si mesma com a ternura e a força de quem escolhe a vida como ela é, imperfeita, transitória, mas sempre cheia de possibilidades. A autora nos convida a abraçar nossas fases com gratidão, o tempo de aprender, o tempo de lutar e o tempo de se tornar sábio, como ensinam as tradições ancestrais e sistêmicas. Este livro não é um fim, é parte de um caminho, um chamado ao autorreconhecimento, para que mais pessoas possam se olhar com compaixão e coragem, e para que o leitor compreenda que a vida pulsa mesmo nas ausências e que a verdadeira morada, aquela que ninguém pode leiloar, está dentro de nós. Que essa história seja um espelho sensível e vivo, não do sofrimento, mas da possibilidade de renascer. Que ao ler, vestido de flor, você também se lembre da sua capacidade de florescer, mesmo em tempos difíceis, e que este livro, assim como sua autora, possa tocar corações e colorir vidas, promovendo o movimento da alma, com verdade, com arte, com gratidão. Alexandra de Oliveira Barbosa, jornalista, designer gráfica, gestora de projetos culturais e social media. Sobre a ilustradora. Arte educadora pela UEMG, Escola de Design,
arte-terapeuta Inecate Paris, Can Júlia Barcelona, ciclo CEAP BH, consteladora sistêmica, mentora em constelação poética da abordagem de arte-terapia sistêmica, abrindo almário de sua autoria com um design próprio, produzido em seu ateliê em Belo Horizonte. O meu ofício artístico é guiado pela intenção de trazer mais vida, leveza, harmonia e verdade, com prosperidade a quem me busca contando suas histórias, seja para viverem comigo um processo de arte-terapia, uma constelação poética ou um projeto de comunicação visual, desenhos, pinturas, objetos poéticos. Ao escutar e ler com visão sistêmicas, nas entrelinhas, cada cliente, busco a solução estética e curativa que condiz com o seu anseio, criando uma obra sentida que lhe traga sentido. Assim nasceram as singelas ilustrações feitas para o Vestido de Flor, de Maria Luzia, que tive a honra de traduzir em imagens. Agradeço pela entrega e confiança de me permitir dar mais cor e movimento à sua história de vida. Que o verdadeiro sentido impresso nas páginas do seu livro inspire todos os leitores. Elaine Fontoura, ilustradora do livro Vestida de Flor, artista plástica, visual corporal, designer, pesquisadora da cor e do movimento na arte de ser.